Fala galera, Leandro Cabral aqui e hoje eu vou responder uma pergunta que eu continuo recebendo bastante aí no começo do ano, que é qual a melhor classe de investimentos para a gente investir aí em 2025, né? E cara, eu continuo defendendo o que eu defendia no final do ano passado, que a melhor classe de investimentos hoje, na minha opinião, é fundos imobiliários. Fundos imobiliários é a classe que melhor apresenta uma relação risco-retorno. E aí tem gente que me pergunta, pô Leandro, mas como você pode ainda defender a classe de fundos imobiliários, sendo que a gente só vê queda há 2, 3, 4 anos, a gente só tem queda de cotação na classe de fundos imobiliários? Como pode você ainda gostar dessa classe? Veja bem, o que você precisa entender aqui é que quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente está falando de imóveis para aluguel. E aí eu quero que você traga para a realidade do imóvel de aluguel, para você começar a entender como funciona isso. Então pensa aqui comigo. Imagina que você comprou um apartamento e você pagou 500 mil reais nesse apartamento e colocou para alugar lá, né? E aí você conseguiu alugar por 2.500 reais por mês. Aqui você consegue fazer uma conta. Se você paga 500 mil reais em um apartamento e você aluga por 2.500 reais por mês, dá 0,5% ao mês. Isso é um número bem aceitável dentro dos padrões imobiliários, né? Dentro do que dá para conseguir de aluguel de imóvel. Difícil conseguir mais que isso, geralmente 0,4%, 0,5%, né? Mas tá. Agora pensa comigo. Por algum motivo, os imóveis sofreram alguma desvalorização ali e se você quiser vender rápido esse apartamento, você vai vender ele por 400 mil reais. Mas a pergunta que eu faço é, qual é a relação que o inquilino tem com isso, né? O aluguel que ele te paga mensalmente. Faz sentido para você que o teu inquilino, ele vai te ligar e vai dizer, é o seguinte, cara, a gente fechou um contrato aqui por 2.500 reais por mês, mas é porque o teu apartamento estava avaliado em 500 mil, agora eu liguei para a imobiliária aqui, eles falaram que o teu apartamento só vale 400, então eu quero que tu baixe o aluguel de 2.500 para 2.000. O inquilino não vai fazer isso, tá? Vai continuar sendo 2.500 aluguel. Se você fez um contrato que tem reajuste por inflação, vai subir esse aluguel, vai de 2.500 para 2.600, 2.700, 2.800, conforme a inflação. E o inquilino não vai ficar monitorando o preço do teu apartamento para diminuir o preço do aluguel que ele vai pagar. Faz sentido isso para você? É assim que acontece na prática de aluguel de imóveis. E com fundos imobiliários é a mesma coisa, tá? Então, quando a gente compra um fundo imobiliário, que a cota dele, a gente paga lá 100 reais, por exemplo, numa cota, e ele tem condições de nos pagar lá 50 centavos por mês nessa cota, né, de proventos. Esses proventos vêm do quê? Vem do aluguel do inquilino que está lá dentro desse imóvel. Esses 50 centavos vai dar 0,5%. Se a cota de mercado cai para 80 reais, para 70 reais, não vai mudar o que o fundo vai distribuir. O fundo vai continuar distribuindo os 50 centavos. Para ele distribuir menos que isso, só se o inquilino deixar de pagar o aluguel. Ou sair do imóvel, eles não conseguirem mais alugar. Mas se o inquilino continua lá, se o valor do aluguel continua o mesmo, e se tem até mesmo o reajuste do contrato de aluguel pela inflação, pelo IGPM, ou seja lá qual seja o índice que eles escolheram, né, para corrigir esse contrato, isso vai resultar até num aumento na distribuição de proventos. Então era 50 centavos, vai depois para 52, para 55, para 60 centavos, ao longo dos anos vai aumentando esse provento. E veja que esse provento que o fundo imobiliário paga vem do aluguel do inquilino, que não tem nada a ver com o valor que o fundo imobiliário está sendo negociado no mercado. E sim com um contrato que foi firmado entre o locador e o locatário. Simples assim. Ninguém fica olhando o preço da cota antes de alugar um galpão lá de um fundo imobiliário. Então veja que para nós investidores, quanto mais queda eu tenho, melhor a relação risco-retorno. Porque se antes eu tinha um fundo imobiliário que ele custava 100 reais a cota e eu ia receber 50 centavos por mês de proventos, dava 0,5% ao mês.
Mas agora, se esse mesmo fundo imobiliário, que continua com o mesmo contrato de aluguel, o mesmo inquilino, pagando a mesma quantidade, os mesmos 50 centavos, mas eu compro por R$70 esse fundo, essa conta é diferente. Porque 50 centavos para R$70 não vai dar 0,5%, vai dar 0,8%, alguma coisa em torno disso. Então é muito melhor eu comprar uma cota que vai me gerar 0,8% ao mês do que uma cota que vai me gerar 0,5% ao mês. Então é por isso que para mim hoje os fundos imobiliários estão muito melhores do que estavam antes. E isso porque eles caíram de 100 para 70. E se ele cair de 70 para 60, para 50, vai ficar melhor ainda. Se ele cair para R$50 e está pagando 50 centavos, ele vai gerar 1% ao mês de retorno. Você está entendendo? E outra coisa importante de você entender é que quando eu falo de 0,8% ao mês de retorno, tem gente que vai dizer, poxa, Helena, mas a Selic está pagando 12%, mais de 12%. Então está dando 1% ao mês eu investi na Selic. Mas isso é passageiro, tá? Isso pode durar 1 ano, 2, daqui a pouco a Selic baixa para 6, para 7% ao ano, para 5, para 2% ao ano. Chegou recentemente, alguns anos atrás, em 2% ao ano. E aí você passa a ter esse novo rendimento. Quando você investe em um fundo imobiliário para receber 0,7, 0,8% ao ano, você está travando esse rendimento. Porque você pagou por essa cota R$70, ele está te pagando 50 centavos de provento, vai dar 0,8 mais ou menos. Só que ano que vem você não vai mais receber 50 centavos, você vai receber 55 talvez, porque vai ter uma correção no aluguel. 55 em relação aos 70 que você pagou, vai subir o seu yield on cost, que a gente chama, né? O retorno pelo custo. Daqui a pouco ele vai estar pagando 70 centavos por mês e você pagou R$70 numa cota. Então você vai estar recebendo 1% ao mês. Daqui a pouco vai estar 1,5%, 2% ao mês em relação ao preço que você pagou lá no passado. Ou seja, não tem como comparar com a Selic. Por quê? Porque esse rendimento vai subindo. Então, eu sou economista, sou certificado especialista em investimentos pela Ambima, sou consultor de investimentos, autorizado pela CVM, número 2816, presto consultoria, monto carteira semanalmente aí para os meus clientes. E, inclusive, todos os links das formas que eu posso te ajudar, deixo aqui. Link para consultoria, meu curso completo. Tem uma comunidade no YouTube que eu faço as análises de cenário aqui. E o que eu digo para vocês é que eu vivo do mercado. Eu trabalho, é a minha profissão. Eu sou um profissional do mercado financeiro. E o que eu faço o dia inteiro é procurar melhores oportunidades de investimentos. A gente tem boas oportunidades? Tem, em ações, tem boas oportunidades no exterior. Em vários segmentos eu posso encontrar boas oportunidades. Mas eu afirmo para vocês que nesse momento, onde eu tenho mais facilidade para encontrar oportunidades, posso calcular de infinitas formas, simular todos os riscos, projeções. Onde eu tenho mais facilidade hoje para encontrar uma boa relação risco-retorno é nos fundos imobiliários. E quem está na comunidade sabe quais são os fundos imobiliários que eu tenho na carteira, quantos % que eu tenho em fundos imobiliários. Tenho pesado a minha mão para investir mais em fundos imobiliários, porque quem não entendeu o que eu estou explicando agora e conseguir entender isso somente depois que os fundos imobiliários passarem dessa oportunidade, vai se arrepender muito de não ter montado posição agora. E vai ter que esperar, né? Um novo momento. A gente nunca sabe quanto. Eu invisto há mais de 10 anos. Eu nunca vi os fundos imobiliários chegarem nos patamares de preço e relação risco-retorno que a gente tem hoje. Então, veja que uma coisa que eu sempre falo também para vocês é que tem muito investidor aí olhando só para trás, né? Então, eu não gosto de fundo imobiliário porque caiu, porque não subiu nos últimos 4 ou 5 anos, porque só cai nos últimos 4 ou 5 anos. Você está olhando para trás. Agora, quanto mais... Quando eu projeto
para o futuro, né? Quando eu projeto o retorno que eu vou ter, quanto mais cai a cotação, melhor essa projeção. Então veja aqui, quanto mais cai a cotação de um ativo, seja fundo imobiliário, ações, qualquer ativo, né? Mas vamos usar como exemplo aqui os fundos imobiliários. Quanto mais caem a cotação dos fundos imobiliários, pior é o retorno histórico. Então eu olhando para trás, eu vou achar que é uma péssima opção de investimento. Mas quanto mais cai, melhor é a projeção de retorno que eu vou ter no futuro. Então, caiu, sim, caiu bastante. Teve fundo imobiliário e caiu quase 50%. E aí vai depender para onde você está olhando. Se você está olhando para trás, parece que é péssimo. Se você está olhando para frente, é a melhor classe de investimentos que tem hoje para você montar uma carteira e projetar um bom retorno. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo aí. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. E eu te vejo na próxima aula. Fui!